Programa Transformando Vidas, com o apóstolo Rovilson e a apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia a você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas, meu amado. Hoje nós vamos estar falando de algo muito importante com relação à nossa salvação. Muitas pessoas falam, mas por que só vocês, né? Ou só vocês que crê nisso? E muitas pessoas levam para o lado da razão. Quando nós levamos isso para o lado da razão, é muito perigoso. Muito perigoso. Então nós vamos ler algo na palavra de Deus que fica em 1 Coríntios, né? Cristo, a sabedoria e o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1. Mas antes você vai estar acompanhando aí as chamadas do nosso congresso, 13º Congresso do Avivamento em Poços de Caldas, e também das redes sociais, e logo em seguida retornaremos. 13º Congresso do Avivamento. São 12 anos de conversões. 12 anos preparando pastores e líderes para o ministério. 12 anos do mais puro avivamento. E nesta 13ª edição não será diferente. Os líderes do ministério, apóstolo Rovilson e apóstola Cristiane, trarão treinamentos específicos para pastores e líderes que almejam alcançar níveis maiores em seu ministério. Com uma palavra profética e desafiadora, o objetivo do congresso será trazer o despertamento para ganhar almas para Cristo. Em nosso congresso também teremos casamento comunitário, renovação de aliança, atos proféticos, oficina de web rádio e programa de TV. Mas não para por aí. Você ainda irá desfrutar de um final de semana em um maravilhoso hotel. Hotel Nacional Poços de Caldas. Com excelentes acomodações, infraestrutura moderna e confortável, culinária de primeiríssima qualidade. O Hotel Nacional será palco de mais um momento de pura unção. Aproveite e conheça também alguns pontos turísticos da cidade de Poços de Caldas. Parque temático Walter World, Relógio Floral, Véu das Noivas, Represa Bortolã, Fonte Luminosa, Teleférico e muito mais. 13º Congresso do Avivamento, nos dias 9, 10 e 11 de agosto. Não perca mais tempo e faça já sua inscrição. Para mais informações, acesse facebook.com/Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. 13º Congresso do Avivamento, mais uma realização do Ministério Avivamento para as Nações, um lugar de avivamento. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Glórias a Deus. Então, 1 Coríntios capítulo 1,
Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Então nós vamos pontuando aqui versículo por versículo, que é uma das maneiras também de nós pregarmos a palavra, versículo por versículo, para que você entenda. Talvez só nesse programa não vai dar para nós terminarmos, e nós vamos no outro programa. Então veja bem, muitas vezes a pessoa diz assim, né? Porque essa pessoa, talvez essa pessoa foi um usuário de drogas, uma pessoa onde a família ninguém dava nada, a sociedade não dá nada, o meio, né? Própria pessoa que diz assim, mas como que essa pessoa hoje, ela está em uma igreja e ela diz que está no caminho da salvação, que Deus a recebeu? Por quê? Então, muitas pessoas que vivem dentro de um círculo, que se diz inteligente, né? Porque nós temos que entender, a inteligência vinda pela razão e a inteligência vindo, por exemplo, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia faz essa divisão. Também inteligência que você vai adquirindo, né? Através de conhecimento e tal, de esforço, porque para mim todas as pessoas são inteligentes, basta dar uma oportunidade, né? Desde que aquela pessoa seja incentivada, o meio onde aquela pessoa vive, como que ela está sendo tratada. Nós vivemos numa sociedade que um quer colocar o outro, né, para trás, quer realmente pisar no outro, para eu ser inteligente, eu preciso falar que o outro vamos dizer, que ele é burro, que ele, né, não é assim. Então eu não vou para esse lado, eu vou para o lado onde a palavra de Deus mostra, por exemplo, sobre a inteligência espiritual, que é uma forma também de nós entendermos os propósitos de Deus. Então, por exemplo, a pessoa que vive pela razão, por essa situação a qual eu mencionei, ela vai questionar, mas como esse negócio de salvação? Né? Quer dizer, nós vivemos, né, de meio que a pessoa se diz inteligente, ela está dizendo que o mundo veio através de uma explosão. Nós viemos do macaco. Então, esses são considerados inteligentes. Eu não sei até que ponto isso é inteligência. Para mim, isso não é inteligência nenhuma. Isso daí é uma ideologia dentro de uma teoria macabra, satânica, que foi colocado na mente das pessoas através, né, de homens também que, para mim, não tem significado nenhum, não acrescentou nada. Meu ponto de vista não acrescentou nada, e de repente joga alguma coisa e as pessoas, né, vão crendo naquilo e se acham inteligentes. Então veja bem, aqui diz, né, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Então a pessoa que não tem Jesus, quando nós falamos, por exemplo, que o nosso Senhor, o nosso Salvador, quem nós seguimos, ele morreu numa cruz. Então, peraí, se ele morreu numa cruz, ele é um derrotado. E como que eu vou seguir um derrotado? Então, para esse tipo de pessoa que vive pela razão, dentro do meio acadêmico, né, as pessoas que vivem ali pela razão, tudo que tem que ter uma prova e tal, né? Claro que a Bíblia, ela não trabalha, a Bíblia trabalha com a fé. A fé, ela é totalmente diferente. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que se espera. Então, dentro do meio acadêmico, né, científico, claro, entre aspas, dentro do meio acadêmico, será que não existe? Claro que existe dezenas, centenas ou até milhares de pessoas que creem que têm fé. Mas infelizmente, né, sempre a gente diz aqui, nós somos o resultado daquilo que nós estamos ouvindo. Quem nós estamos ouvindo? A minha crença, a minha fé,
é baseado na palavra de Deus. E a tua crendice, a tua ideologia, essa teoria que você defende, é baseada em quê? Então tudo isso daí nós temos que ponderar. Então, por exemplo, quando nós olhamos para esse lado, a mensagem da cruz, ele é loucura para aqueles que vivem pela razão. Mas como você está seguindo alguém que morreu em uma cruz? Esse negócio não é uma ficção, isso é uma realidade. Tem comprovações, não somente pela Bíblia, tem comprovações arqueológicas de tudo isso daí, da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Então, para aqueles que perecem, aqueles que estão caminhando para o abismo eterno, até que não encontre Jesus, aquilo ali é uma loucura. Mas para nós é o poder de Deus, né? O poder de Deus que um dia, pela misericórdia do Senhor, entrou em nossa vida, entrou na sua vida, ou poderá entrar hoje. Talvez você está dizendo, puxa vida, isso aí é uma loucura. Vocês que pregam a palavra de Deus, como que vocês conseguem arrebanhar dezenas e centenas de pessoas? Isso é o poder de Deus. Isso aí não tem uma explicação pela razão. Isso é o poder sobrenatural de Deus que toca em cada vida. Se você perguntar para cada pessoa que está na igreja, aquela pessoa consciente, aquilo não é massa de manobra, uma pessoa que experimentou a graça, a misericórdia do Senhor. Cada um tem um relato de vida, cada um tem uma experiência com o Senhor, não é uma massa de manobra. Se você perguntar individualmente a cada um, todos nós tivemos uma experiência individual com o Senhor, não simplesmente porque alguém tentou passar alguma coisa para nós. Não, nós tivemos uma experiência com o Senhor. Tanto é que uma boa parte da pessoa que está na casa de Deus, essa pessoa ela já teve uma experiência com o batismo com o Espírito Santo de Deus. É o poder de Deus, é algo sobrenatural. Claro que uma pessoa que perece, que está ali com a sua mente cheia de ideologias, de teorias, né, que muitas vezes nem a pessoa sabe. Se você perguntar para uma pessoa, claro que no meio de um grupinho, ela vai debochar, mas quando ela estiver, por exemplo, sozinha, perguntar, mas vem cá, qual base que você tem, que base você tem dentro da tua mente, sem ser manipulado por nada, que o mundo vê através de uma explosão? Que base você tem? Que base você tem? Né? Nós não temos uma comprovação ainda. Existem especulações dentro disso, nós não temos uma comparação, uma comprovação. Então, a nossa própria mente, ela não anda por esse lado. Então, a nossa mente, sim, ela está sendo, aí sim, manipulada. Que experiência aquela pessoa teve? Então, nós temos que tomar cuidado, né? Versículo 19, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Essa inteligência aqui não é uma inteligência espiritual, é uma inteligência adquirida pela razão, né? Esforço, dedicação, aquela coisa toda que a pessoa vai tendo no decorrer da vida, né? Vai desenvolvendo ali, a qual o meio que ela foi, por exemplo, criada. Então, ela tem uma inteligência que o próprio Deus deu, que ela usa do jeito que ela quiser, que ela é inteligente. Tem gente que usa a inteligência, infelizmente, por uma forma totalmente errada, por uma forma destrutiva, uma forma satânica. Mas Deus deu a inteligência àquela pessoa. Agora, aqui, não é pela inteligência nossa que nós vamos conhecer a Deus. Querer usar a inteligência, isso, daquilo, questionamento e tal. Mas, olha para você ver o versículo 20. Onde está escrito? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Estou perguntando, aonde você que é erudito, você que é um questionador, aonde você está? Perante Deus nós não somos nada. Nós somos mortais perante Deus. Nós estamos de passagem aqui. Basta, por exemplo, uma feridinha, né, chamado câncer, bem pequenininha. De repente, ela começa a lastar no teu corpo, ali em 6 meses de vida você vai embora. E aí onde foi parar? Né? Inteligente, questionador, aonde foi parar?
Então, acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Então, para Deus, aquilo que você acha que é sábio, que é isso, que é aquilo, fulano de tal, então, para Deus são loucos. Da mesma maneira, nós que estamos na casa de Deus, que temos experiência com Deus, o mundo nos chama de louco. Mas como que eles creem no negócio, né? Como que eles estão ali? Deus também, aqueles que não crêem na sua palavra, aqueles que, são loucos, vai ser loucura também. Porque é impossível a pessoa olhar para um universo desse, funcionando, e não entender que não tem alguém por trás. Então, acho que a palavra louco é pouco, é muito pouco para isso. Então, eu gosto muito desse texto, porque é aquilo que a gente vive, né? Será que o Senhor, por exemplo, Ele faz acepção de pessoas? Será que o Senhor, Ele fala, não, esse daqui vai ser salvo? Não. A abertura da salvação, ela foi colocada para todos. Então Deus, Ele estendeu, Ele estendeu a salvação para todos. Talvez você, ligou a televisão e agora, talvez você tenha alguma coisa contra os evangélicos, contra os servos de Deus, contra os pastores, contra os apóstolos. Isso daí não veio de você, alguém colocou isso na sua mente, não veio de você. Você é uma pessoa criada por Deus, você é uma pessoa que tem uma mente inteligente, aí sim, aonde pode, por exemplo, questionar, eu sou uma criatura de Deus, quem está por trás de tudo isso? São questionamentos que nós temos, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós iremos. Eu creio que todos têm esse questionamento. Então, antes da gente conhecer o Senhor, a sua palavra, claro que nós temos vários questionamentos. E a palavra de Deus responde. Isso sim, você está usando a sua inteligência. Quem eu sou, de onde eu vim, qual o meu propósito aqui na terra, para onde eu irei. São perguntas que o próprio Deus vai te responder através da santa e bendita palavra. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa web rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Glórias a Deus. Então veja bem, meu amado, dentro da razão, o intelectual, se você quiser conhecer a Deus através disso aí, olha o versículo 21. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Então não é através da sabedoria humana que eu vou conhecer a Deus. Deus usou de uma forma totalmente diferente. Então, por isso que o orgulhoso, é muito difícil o orgulhoso, ele compreender as coisas de Deus, ele chegar até Deus. Primeiro você tem que deixar esse orgulho, talvez muitos diplomas, levam a pessoa a ser orgulhosa, e nós deveríamos pensar da seguinte maneira: quanto mais eu cresço, mais humilde eu devo ficar. E a história mostra isso, quanto mais eu cresço, cada degrau que eu estou subindo, mais humilde eu deveria ficar. Então,
A pessoa quer conhecer, não, puxa vida, como é que esses crentes vivem dentro da igreja? Geralmente chega uma pessoa ali, começa a pregar, eu quero algo mais forte, você não vai ter, meu amado. Deus usou as coisas bem simples, tá? Bem simples, e nós temos que tomar cuidado com essa atitude, essa arrogância, é muito perigoso, né? Agradou a Deus salvar aqueles que creem, quer dizer, salvar aqueles que creem, por meio da loucura da pregação. Isso aqui foi escrito por Paulo, já tem aí, vamos colocar aproximadamente 2000 anos, e continua até hoje. Quantas milhares e milhões de pessoas entregaram a vida para o Senhor Jesus Cristo, perante todos esses anos, né? Séculos após séculos. Nós podemos ver o período da igreja, a qual nós vemos aí os apóstolos pregando, depois o período bíblico, depois o período pós-bíblico, a palavra de Deus continua sendo pregada, e chega até hoje. Hoje nós vemos aí centenas de milhares de pregadores por vários lugares, quer dizer, a loucura da pregação. Ele diz assim: os judeus pedem sinais miraculosos, e os gregos procuram sabedoria. Aqui nós vemos, por exemplo, os judeus representando a religiosidade e os gregos, né, representando os intelectuais. Então, um pede uma coisa, outro pede outra. Ele diz: nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, o religioso, ele está pedindo: eu só creio em Deus se acontecer um milagre na minha vida. É uma maneira terrível, né? Você está colocando Deus na parede. Eu só creio quando eu ver. A Bíblia fala que bem-aventurado é aquele que crê e não vê. Esse é o bem-aventurado. Aí o outro pela sabedoria. Não, eu quero algo mais, né, que venha ser mais convincente para mim. Não é para esse lado também. Então Deus escolheu a pregação, né, Cristo crucificado, que na realidade é um escândalo. O nosso Senhor, ele foi crucificado, e no meio de dois ladrões, malfeitores, ele foi crucificado. É loucura. Claro que ele não tinha nenhum pecado, ele estava ali de uma forma injusta, mas ele foi crucificado. É uma loucura, porque hoje nós queremos seguir, né, sei lá, fulanos, ciclanos, poderosos. Jesus, ele foi crucificado. Escândalo. Aquele tempo, todos que pegavam uma cruz era considerado como das piores espécies. Ele foi ali crucificado como das piores espécies, pelo meu e pelo seu pecado. É loucura. Para entender isso daí, a pessoa precisa ser muito inteligente. Muito inteligente. Não pode ser uma inteligência aqui de ser humano. Não pode. Tem que ser uma inteligência espiritual. Tem que ser uma inteligência sobrenatural para entender isso daí. Então, é loucura. Porque judeus, eles querem sinais miraculosos. O apóstolo: mas nós não podemos ter sinais miraculosos. Podemos, mas nós não podemos usar isso aí de uma forma: olha, eu só vou seguir a Deus se acontecer alguma coisa miraculosa na minha vida. Deus não tem que provar nada a ninguém. Ele continua sendo Deus. Não tem que provar nada a ninguém. Está acontecendo milagre, não acontecendo milagre, Deus continua sendo Deus. Ele não vai mudar por causa de nós. Agora, nós poderemos mudar por causa dele. Então, mas eu quero algo, né, mais convincente, para eu compreender isso daí. Meu amado, eu vou dizer uma coisa para você. Você precisa ser inteligente para entender isso. Porque entender uma forma, por exemplo, é como que Deus entrou na minha vida.
Será que foi simplesmente alguém que falou para mim ou aconteceu alguma coisa? Não, é a inteligência que eu tenho para discernir, para captar, né? Tudo isso que por trás de mim existe um Deus, Criador de todas as coisas. Isso é bom, é bacana. Agora, como chegar até esse Deus? Através de Jesus Cristo, que é loucura, né? Ah, mas Jesus? Aí tem uns que até comparam, né, Jesus a outros personagens que estiveram aqui na terra, né? Compara Jesus a muitos heróis que tiveram aqui. Então, Jesus, ele morreu na cruz, amado. Tá bom? Próximo programa nós vamos continuar para que você entenda em nome de Jesus. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado e glorioso, nós sabemos que o maior milagre que pode acontecer na nossa vida é nós compreendermos, Senhor, o plano da salvação. É compreendermos o porquê que Tu veio aqui, morreu por nós, né? Que muitos até perguntam, ganhou o quê? Tu ganhou, Senhor Deus querido, milhares e milhões de pessoas que entregaram e estão entregando a vida a Ti, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu amor. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você o Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa Web Rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a Palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus.